Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Auxílio emergencial. Ao vivo, vamos esclarecer as principais dúvidas sobre o pagamento dos lotes em atraso e também da terceira parcela de R$ 600 aos trabalhadores informais. Estado volta atrás e flexibiliza as regras de distanciamento em 2 regiões do estado. Saiba onde a bandeira estava vermelha e agora é laranja. Mais um tratamento se mostra eficaz no combate à Covid-19. Já já você vai saber qual medicamento está sendo usado por pacientes do Reino Unido. Polícia na rua. Operação combate o tráfico de drogas em Gravataí, na região metropolitana. Criminosos faziam teleentrega dos entorpecentes. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Atenção para mais um desaparecimento aqui no Rio Grande do Sul. Um desaparecimento que intriga o município de Soledade, que fica no norte aqui do estado. Uma jovem de 18 anos sumiu, desapareceu há 1 semana. E a família, logicamente, está desesperada. Em seguida, a gente traz todos os detalhes. O que aconteceu com esta moça? Onde é que ela estava? Tinha ido na casa de amigos. Depois, parece que encontrou um ex-namorado ou um namorado, não se sabe ao certo. Em seguida, a gente traz detalhes e informações. Vamos falar também sobre o auxílio emergencial, uma entrevista ao vivo com o ministro Onyx Lorenzoni, esclarecendo. Hoje já começa mais um pagamento do auxílio emergencial, a terceira parcela. Em seguida, a gente vai trazer detalhes. É um rápido intervalo, rapidinho eu já volto. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Agora 11h40, nós vamos até 1 da tarde com muita informação. Nós estamos recheados de notícias para vocês. Daqui a pouco vamos falar de um caso, mais um mistério no Rio Grande do Sul, no norte do estado, na cidade de Soledade. O desaparecimento de uma jovem de apenas 18 anos é um dos nossos assuntos. Por falar nisso, no norte do estado, amanhã vai ter a reprodução simulada do caso do menino Rafael. Nós vamos conversar ao vivo com o delegado Joébert Nunes, que é delegado, diretor do Departamento de Polícia do Interior. Vamos saber sobre os preparativos para este acontecimento que envolve esta cidade no norte do estado, a morte do menino Rafael, e sobre o auxílio emergencial. Muitas informações sobre o auxílio emergencial em seguida aqui com a gente. Agora 11h41, preste atenção nesse recado. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. De acordo com especialistas, os vírus se alojam primeiro aqui na garganta, por isso que é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antissépticas e bactericidas que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra Pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, irritação na garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra toda a linha completa de Pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, agora 11h43, está na hora da gente falar de esporte aqui no SBT Rio Grande. Para biscoitos Zezé Carinho, que vem de família. Meu irmão Glauco Paza, mais um clube, voltou às atividades aqui no estado. Seria sinal verde aí para o futebol, Glauco? Bom dia. Tudo bem, André? Tudo bom dia, ótimo. Bom dia a todos. Olha, sinal verde eu acho que está bem longe disso, tá? Mas o Ipiranga de Erechim voltou às atividades. Jogadores fizeram os testes para a Covid-19, ninguém teve resultado positivo e começam agora, então, os trabalhos físicos lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. Mas volta ao futebol, bom, aí já é outro assunto. Caxias e Juventude, por exemplo, que estão na Serra, uma região vermelha, não podem treinar. Então fica toda aquela questão da dúvida ainda. As direções de Grêmio e Inter, informação apurada pelo nosso colega Jeremias Werneck,
vão até o secretário de esportes falar com ele sobre a possibilidade da volta antes da reunião de amanhã entre a federação e o governo do estado. Hoje o presidente assina uma medida provisória flexibilizando os contratos. Pode ser até de 1 mês, por exemplo, para jogadores de futebol. Isso facilita a vida dos clubes. Mas a volta ao gauchão ainda é imprevisível, André. A única coisa, pelo visto, que é previsível é a volta do futebol no Rio de Janeiro, Glauco. Né? Estão falando que amanhã já pode ter uma partida de futebol no Rio de Janeiro. E no Maracanã, que é o local onde tem um hospital de campanha funcionando. Parece surreal, né? Mas alguns clubes não querem jogar. Existe esse impasse lá no Rio de Janeiro que vai ter que ser resolvido, né? Aliás, até eu vi hoje de manhã o próprio ministro Onyx Lorenzoni, que a gente vai conversar daqui a pouco com ele, falando a respeito disso, porque vai um decreto hoje, né? Ele libera e aí então vai ser permitido a volta do futebol no Rio de Janeiro. Mas não sei não, os clubes, né, como tu disseste aí, estão muito preocupados e os números ainda não são, né, para isso. É muita apreensão. Infelizmente. Agora, informação de Inter, 13 milhões de reais é o valor apurado de desfalque, de desvio de recursos da administração anterior. Esses valores foram revelados pela Justiça e a direção atual pretende cobrar os gestores daquela outra administração esses valores aí. Para terminar... 13 milhões de reais. Nossa. Não é pouco dinheiro. E esta camisa aí? Ganhar é o que todo mundo quer, ganhar a camisa do Internacional. Mas para isso tem que participar do nosso desafio. Vai lá no Facebook do SBT. O que te faz pagar a mensalidade de sócio mesmo com a pandemia? Pode participar qualquer torcedor, tá bom? Até já. Obrigado, Glauco Paza. E as informações do esporte, agora faltando 15 para o meio-dia. Atenção, vamos falar sobre o caso Rafael, porque a reprodução simulada do crime está marcada para amanhã na cidade de Planalto, que fica no norte do estado. Uma etapa importante, né, da investigação. Pois eu conversei com exclusividade com uma das primeiras pessoas a encontrar o corpo do menino. E olha só o que ele nos disse. Uma criança sair sozinha, né? Sem roupa, sem dinheiro, sem o celular. Ele estava com a roupa realmente que a mãe tinha descrito, né? A camiseta do Grêmio, a calça de moletom preta, o chinelo preto. Aí quando a gente puxou, que a gente se apavorou mais ainda, que a gente viu que tinha um saco na cabeça, né? Um saco de TNT, daqueles com... Não sei para que é usado aquilo ali, para... Tipo, acho que para carregar calçado, né? Ou para um saco branco, com uma cordinha, né? E amarrado, bem amarrado, né? Com vários nós, aquele saco. E a corda também, a corda era uma corda verde, uma cordinha verde, dessas de varal, né? Uma corda nova, né? A corda, né, ela tem, digamos, 10 metros, né? Ela foi dobrada no meio, tipo, ficar com 5 metros, por exemplo. E daí foi colocada bem no meio, né? O menino no meio daquela, digamos que sobrou 2,5 metros para cada lado, aproximadamente, e foi atada no meio, não foi atado na ponta da corda, né? Foi atado bem no meio e dado no mínimo 2 nós, né? Tava bem puxado, foi dado um nó, tipo o nó cego que chama, né? Tava bem amarrado, né? A corda que eu ia dizendo, e... Acho difícil uma pessoa só, né, dar aquele nó sozinho, né? A não ser que ela usou, porque se é na ponta, como eu dizia, né, dá o nó aqui e segura com a própria mão e dá o outro nó, porque tem a ponta, uma ponta pelo menos é pequena, né, é curta, mas as duas pontas compridas, como é que você vai dar um nó aqui e dar outro nó? Só se segurou com o pé, né, sei lá. E aí aquele saco, né, que eu falei da TNT, que daí eu não consegui desatar, tive que cortar aquilo ali com a faquinha. Além da corda tinha esse... Tinha esse saco bem amarrado embaixo, assim, né, para asfixiar. Tipo uma sacola esportiva? Hã? Tipo uma sacola esportiva? Isso, tipo uma sacola esportiva, assim. Olha, eu espero que realmente seja desvendada toda a verdade, né, que se houve mais alguém que participou, né, que venha pagar por isso, né? É com muita dor que a gente acompanha um depoimento como esse.
que foi a pessoa responsável pelo cerimonial, né, do enterro do menino Rafael. Agora, são detalhes extremamente importantes. Ele foi a pessoa que colaborou com a perícia, né, justamente no momento em que o menino ali foi encontrado. Então, são elementos muito importantes a serem consideradas ou considerados amanhã, né, quando vai ser feita, portanto, a reprodução simulada do que, em tese, relatado pela mãe, aconteceu no dia 15 de maio, no dia 15 para 16. Por isso, nós vamos conversar agora com o delegado Joébert Nunes, que vai daqui a pouco para a cidade de Planalto, no norte aqui do estado, para acompanhar, né, esta reprodução simulada do crime do menino Rafael. Uma etapa muito importante, como dissemos, da investigação. Delegado, bom dia, obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui, nos conceder uma entrevista. Delegado, o senhor me escuta bem? Sim, o áudio está ótimo. Tá. Delegado, a gente percebeu aí no depoimento do seu Walter, que fez, né, todo aquele trabalho cerimonial, alguns relatos assim que a gente percebe de crueldade e associando com o que a mãe relatou à polícia, que teria sido uma dose excessiva de remédios. Bom, são elementos que certamente vão ser considerados nesta reprodução amanhã, né, delegado? Sem sombra de dúvida, André, esta reprodução simulada dos fatos, o que vulgarmente chama de reconstituição, será feita amanhã, a partir das 20 horas, na própria residência onde morava a criança. E, segundo, nós já intimamos a defesa, a própria mãe participará dessa reprodução simulada, bem como o irmão do Rafael, o Anderson. E apesar de ser um momento muito delicado, né, extremamente difícil no lado emocional, essa reconstrução, ela é primordial, ela é imprescindível para que a gente possa realmente verificar a procedência ou não de como atuou o Alexandre naquela noite, porque nós ainda temos várias indagações a serem respondidas à nossa investigação. Delegado Joébert Nunes, para quem está chegando agora, 11 horas e 51 minutos, nós estamos conversando com o com o diretor, do DPI, que é diretor do Departamento de Polícia do Interior, Joébert Nunes. Delegado Joébert, professor também. Certamente já se tem tudo pronto agora, delegado, sobre as perícias que serão usadas amanhã nessa reprodução. O que o senhor pode adiantar para a gente do resultado das perícias já realizadas? Porque certamente a polícia já chega com elas na mão. Exatamente. Na verdade, as perícias, elas ficam em poder dos peritos, né? E eles é que utilizam, na verdade, a perícia para fazer toda a reconstituição. Certo. Nós vamos ter acesso também, posteriormente, se for o caso, e vamos acompanhar esta reprodução simulada. Tá. E como eu estava vendo... Como é que isso... Desculpe lhe interromper, mas como é que isso acontece, delegado Joébert? Como é que é feita essa reprodução? Assim, na verdade, nós vamos fazer todo um passo a passo cronológico, segundo o depoimento da mãe Alexandra. Tá. E depois nós vamos verificar se há uma eventual contradição ou não do depoimento dela com outros fatos que nós já temos nos autos. Por isso que é importante. Então, já que ela vai participar, a primeira ideia é fazer essa reprodução exatamente nos termos do que ela alega que fez. Como, por exemplo, amarrou a criança em cima da cama, depois foi arrastando pelo quarto até a parte de fora da residência, arrastou a criança pelo pátio até a varanda de uma outra casa. Vamos verificar e ver se isso é possível realmente ter ocorrido nos termos que ela alega. E ela vai sendo questionada durante esse processo ou ela é questionada depois? Não, exatamente. Primeiro nós vamos fazer ela conta... conforme o depoimento dela. E depois retorna ao início 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias para verificar eventuais indagações que o perito vai fazendo, bem como a própria autoridade policial. Nós teremos 2 delegados ali coordenando, o doutor Eibert, o doutor Ercílio, e outros delegados aí na parte já mais administrativa, que é o meu caso. Delegado, quantas pessoas devem participar? Certamente a região vai ser toda bloqueada, né? E quantas horas deve durar esse procedimento que, como o senhor disse, começa amanhã às 8 da noite? Olha, André,
o próprio isolamento do perímetro já vai começar a ser feito por volta de 6 da manhã, de amanhã, e nós vamos ter um grande efetivo da Polícia Militar e também um grande número de policiais civis, inclusive a nossa Coordenadoria de Recursos Especiais, nosso órgão operacional aqui de Porto Alegre, já está em deslocamento com os delegados e agentes para fazer todo esse perímetro de isolamento, para evitar, primeiro, o acesso do público ao local. A imprensa vai ter um local devidamente adequado também para permanecer mais perto, e a gente também quer evitar a aglomeração de pessoas, né? Ainda mais por esse tempo atual de pandemia. Quanto tempo deve durar? Olha, nós estimamos entre 3 e 4 horas. O colega Glauco Pazza tem uma pergunta para o senhor, delegado. Ok. Delegado, do ponto de vista técnico, eu queria saber do senhor se a Alexandra, a mãe, ela é obrigada a participar ativamente dessa reconstrução ou ela pode se negar a fazer alguma coisa? Ótimo, Glauco. Invocando aí, então a parte jurídico-processual, né? Um dos princípios que regem a perseguição penal é o da não autoincriminação. Ela não está obrigada a participar de nenhum ato que venha em prejuízo da sua defesa. Mas, no caso concreto, há uma concordância, uma anuência da defesa com a Polícia Civil para que ela participe, até mesmo para, eventualmente, se for o caso, sustentar a própria tese da defesa de homicídio culposo. E hoje, delegado, a polícia trabalha ainda com a possibilidade de outras pessoas, ou outra pessoa, ou não ter sido Alexandra, ter participado desse crime? Nós não descartamos ainda a hipótese da participação de outra ou outras pessoas, além da Alexandra. Por isso que é imprescindível que essa reconstrução saia exatamente nos termos que nós esperamos junto com a perícia. Bom, e aí a conclusão deve sair quando, hein, delegado, desse inquérito? Nós estamos ainda com diligências externas a Planalto nesse momento. Então, após a reconstituição, nós vamos esperar o laudo pericial e nós pretendemos aí utilizar o prazo que nós estamos tendo de 30 dias da prisão temporária, mas creio que nós vamos ter que, se for o caso, renovar o pedido de prisão temporária para mais 30 dias, aí então, lá pelo 60º dia, entregar o inquérito policial pronto para a Justiça. Delegado, a minha última pergunta, não sei se o Glauco vai querer fazer uma pergunta depois, mas pelo que o seu Walter disse, se percebeu alguns requintes, né, de até crueldade com o menino. O senhor faz essa pergunta para o senhor mesmo, como que uma mãe, numa condição que ela relatou de ter dado remédio a mais, e aí a criança encontrada com sacola na cabeça e tudo mais. Isto, como se explica isso, delegado, com a sua experiência? Me explique. Olha, André, deixa eu falar então algo aqui, sinceramente, depois de 20 anos como delegado. Tem ações do ser humano que a gente muitas vezes não encontra uma explicação, né? E este caso pode ser um deles, porque se você vai verificar, e na investigação está muito claro isso, a relação mãe e filho, nós não temos nada que desabone a conduta dela, pelo menos em série de depoimentos até o momento. Por isso que nós vamos fazer essa reprodução simulada e o depoimento da Alexandra será tomado novamente após essa data, ainda a combinar com a defesa, para esclarecer algumas diligências que estão em andamento. Mas existe sim, de modo extraoficial, olhando para o corpo da criança, alguns sinais externos de violência física. E exatamente, pode ser até pelo próprio tombo que a criança teve ao ser tirada da cama, se for o caso. Por isso que é importante que a gente faça essa reprodução e vamos indagando, por que ela estava com este hematoma, né? Por que estava sangrando em tal lugar? E tudo isso o perito vai conseguir depois nos responder ao final do trabalho a ser feito amanhã à noite. Glauco? André, desculpa. Só uma pergunta final aqui. Eu gostaria de saber do delegado se em algum momento foi cogitado, de posse desses laudos ou futuramente, uma possibilidade de exumação do corpo? Não está descartada a possibilidade de exumação do corpo, mas só podemos proceder com a exumação do corpo, até nos termos da legislação, né, se houver um fato novo que recomende essa diligência. Por hora,
nós não estamos contando com uma exumação. Essas violências que o senhor fala, delegado, algum outro tipo de agressão que a perícia apontou? É exatamente por isso que é muito importante a gente ter acesso ao laudo, né? Para ver exatamente os termos. Eu estou me baseando quando o corpo foi encontrado, Sim. aquilo que a gente conseguia ver, né? Sem necessidade da perícia. E certamente nós já quesitamos ao perito sobre essa eventuais lesões, melhor dizendo, que existiam no corpo da criança. E essa possibilidade, delegado, ela disse que teria arrastado a criança ali por aquela cerquinha que nós estamos mostrando ali na imagem. Sim. Ela teria arrastado a criança. Ela mantém essa mesma versão? Mantém até o presente momento a versão inicial dos fatos. E por isso que nós temos já algumas indagações a fazer a ela, e certamente isso pode ser respondido amanhã com a reprodução simulada dos fatos ou não. Então o senhor parte ainda hoje para a cidade de Planalto, é isso? Já estou me deslocando também, vários policiais civis já estão chegando ao local e a gente espera que dê tudo certo aí, seja pela segurança das pessoas, seja pelo êxito da investigação. Agora, 11h59, eu converso com o delegado Joébert Nunes, delegado e professor, né? Professor de Direito, diretor do Departamento de Polícia do Interior, portanto, nos trazendo a informação de que parte daqui a pouco para a cidade de Planalto, onde só gostaríamos de repetir, delegado, o senhor chega hoje, amanhã acontece às 8 da noite, a partir de que horas vai ser fechada ali, toda a região vai ser bloqueada? Importante informação, até porque nós temos uma audiência bastante grande lá na cidade de Planalto. Veja bem, o isolamento do perímetro de trabalho começa a partir já do início da manhã. Tá. Do início da manhã. Mas o efetivo já está concentrado a partir de hoje. Muito bem. Mais alguma observação que o senhor queira fazer, delegado Joébert? Não, nós temos que agradecer, assim, o apoio imensurável que a imprensa está dando aos fatos, o respeito da imprensa pelo trabalho da polícia e a mesma ansiedade da sociedade, né, em ver terminado o inquérito, encontrar motivação, é a da Polícia Civil. Só que tudo é um trabalho técnico e o tempo aí é, nesse caso, o nosso aliado. Certo. Bom, o senhor não chegou a dizer quantos policiais, mas imaginamos uma quantidade bastante grande de policiais que se deslocam lá para a região e também da própria região ali de Frederico, né? Exatamente. Esse número, André, ele não é divulgado por uma questão de sigilo institucional e questão de segurança. Mas, assim, é um efetivo que certamente vai fazer com que tudo transcorra normalmente. Muito bem, delegado Joébert Nunes, que é diretor do Departamento de Polícia do Interior, a gente agradece mais uma vez e acompanhando, como o senhor disse, respeitando, mas estamos atentamente aí acompanhando o trabalho da polícia, que tem um reforço, né, delegado? Eu não sei se a delegada Caroline, que acompanhou o caso Bernardo, ainda está nessa investigação também, mas... Sim, me perdoe. Não. Inclusive, já está se deslocando para lá com a sua equipe para auxiliar na reprodução simulada dos fatos. Com toda a expertise também que tem a polícia, né? Delegado, já que o senhor vai para o norte do estado, uma pergunta para o senhor. Nós vamos falar daqui a pouco do caso do desaparecimento de uma jovem de 18 anos de Soledade. O senhor tem alguma informação nova para a gente? Nós já temos uma pessoa presa. Estão me assistindo aí? Sim, estou acompanhando. Já temos um suspeito preso e nesse exato momento nós estamos realizando outras diligências, mas sem ter ainda o paradeiro da garota até o momento. Ela é procurada viva, morta? Qual é a linha da polícia? Olha, nós não descartamos nada ainda, né? Nós temos imagens onde 4 homens carregam a menina aparentemente inconsciente para o interior de um veículo. Nós queremos encontrá-la viva, obviamente. Estamos com diligências nesse momento procurando por um eventual paradeiro dela. Certo. Sobre esse caso, até o senhor tem mais um tempinho para a gente, delegado? Se a minha imagem aqui está boa para vocês, não sei como é que tá bom? Deixa eu ver agora, nós vamos olhar, deixa eu ver aqui. Tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Aqui nós estamos com a foto dessa menina lá de Soledade, desaparecida. Agora o senhor voltou aqui para a tela. Porque a colega Gabriela Lerina tem outras informações que a gente vai acrescentar sobre este caso aí. A menina que recém tinha completado 18 anos. A Gabriela Lerina está em home office e tem detalhes para a gente, né, Gabriela? É isso sim, André. Boa tarde para você, obrigado, Joébert, também, é verdade. Tem mais informações. Ela recém fez 18 anos agora, no início de maio. Conversei aí
uma longa ligação que eu fiz para a mãe dessa menina, que está muito abalada, ainda sem respostas, e a maior esperança dela é conseguir encontrar a filha com vida. Mas, de acordo com as investigações, o delegado já trouxe para a gente aí, tem um homem que foi preso, então, nesta terça-feira, um outro que está foragido, os outros 3 ainda não foram identificados pela polícia. O delegado acabou de passar a informação mais nova de que há uma diligência ocorrendo neste momento lá na região da Soledade. Vamos trazer um pouco mais, contar como foi esse caso. A menina desapareceu, sumiu exatamente há uma semana. Ela estava na casa de amigos, jogando cartas, recebeu uma mensagem no celular dela para que ela se encontrasse com uma pessoa que ela tinha saído, com um homem. O homem convidava para que ela fosse até a casa dele. Ela, então, pediu para um casal que estava junto com ela para que levassem ela até a casa. Ela foi até essa casa e aí combinou que o casal iria buscá-la depois, por volta de meia-noite, quando o casal começou a mandar mensagens, procurar por ela, ligar para o telefone dela, já não tiveram mais nenhuma informação. E aí a menina começou a ser procurada pela cidade e ficou desaparecida. Então esse é o grande temor agora da mãe, né? O delegado pode trazer mais informações. O desespero da mãe, ela está muito abalada, porque faz mais ou menos um mês que ela mora em Soledade, né, André? Delegado, o senhor falou em 4 pessoas, né? 4 ou 5? Nós temos ali pelo vídeo que chegou para mim 4 pessoas, porque tinham 2 na casa com a menina e depois chegaram mais 2 pessoas, né? Então nós temos aqui informação de 4, mas o delegado, o Dr. Marudim, está com as diligências em andamento nesse momento. Certo. Para confirmar isso aí. E qual é a nossa principal preocupação agora? É encontrar a menina, sem sombra de dúvida, a garota. Tá certo. O delegado Joébert Nunes, professor também, né? Diretor do Departamento de Polícia do Interior. O senhor dá aula de quê, professor? Na verdade, eu sou professor também de Direito Penal e de Processo Penal há um bom tempo, né? Aliando aí muitas vezes os conceitos jurídicos à nossa prática diuturna. E por isso bastante didático sempre ao conversar com a gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom trabalho ao senhor, um abraço. Eu sigo conversando com a Gabriela Lerina, Gabi, que conversou com a mãe, né, desta jovem, 18 anos, a mãe desesperada, e é muito triste porque a gente já vem aí do desaparecimento de um menino, né? O menino Rafael, que a gente acompanhou, amanhã vai ter a reprodução simulada dos fatos. E agora mais esse caso de desaparecimento dessa jovem de 18 anos em Soledade, e que também é do norte do estado, né? Para a gente ir até a cidade de Planalto, se passa por Soledade, inclusive. E agora essa mãe desesperada, né, Gabi? Me deu muita pena de conversar com ela, sabe, André? Ela chorou muito comigo no telefone, eu não pude, eu disse para ela, vamos desligar, eu não quero mais que a senhora fique falando sobre o caso, mas ela me contou que desde quinta-feira ela já não come, ela está muito abalada, diz que pensa na filha dela 24 horas por dia, ela tem um outro filho de 23 anos que também mora com ela, mas que eles estão muito tristes e que no momento do desaparecimento, no dia que ela desapareceu, há uma semana, na quarta-feira passada, ela conversou com ela pela última vez por volta das 7h30 da noite. E ela e o padrasto dela, a mãe, né, no caso, e o padrasto conversaram por telefone com ela e ela comentou, mãe, eu tô aqui na casa de uns amigos, eu vou jogar carta. Em Soledade vou ficar mesmo. por aqui em Soledade. E a família mora em Doutora Xavier. E ela disse, eu tô aqui conversando com meus amigos, vou ficar por aqui hoje. E o padrasto ainda se meteu na ligação e disse assim, cuidado, Paula, cuidado, se cuide, olha sua segurança, porque fazia apenas um mês que ela estava em Soledade morando com o pai. Ela estava cursando o EJA e tem aí um grande sonho de ser veterinária. Ela me contou, a mãe dela, que ela é uma menina muito querida, muito amada por todos os amigos na cidade, faz amizade muito fácil. E Gabi? Que adorava recolher bichinhos das ruas. Fala, André. Aí ela teria ido num jantar, né? Numa janta de amigos, num encontro de amigos. E aí ela recebeu uma ligação, não foi isso? Ou recebeu uma mensagem? O que aconteceu daí para frente? Segundo o relato que a mãe dela me contou, que os amigos depois contaram para a mãe dela, ela recebeu uma mensagem no celular de um homem dizendo para ela, um homem que ela já conhecia, que ela já tinha tido um encontro anteriormente, em um outro momento, convidando ela para ir até a casa dele. Aí ela teria olhado para um casal de amigos que estava na mesa e disse, vocês me levariam lá? Aí diz que as amigas disseram, não vai, cuidado. Diz que as amigas ainda disseram, olha, não, de repente não é uma boa você sair sozinha. E ela continuou insistindo e o casal de amigos acabou levando ela. Ela ainda disse assim,
se vocês não forem me levar, eu vou a pé, eu vou de qualquer forma. Ela queria muito ir ao encontro dessa pessoa que chamou ela. Aí os amigos acabaram levando ela até esse imóvel e a partir daí combinaram com ela, lá pela meia-noite, isso era umas 10h30, lá pela meia-noite nós vamos voltar a se falar e nós vamos vir aqui buscar você. Só que aí, André, aquele desespero, né? Começaram a mandar as mensagens, ela não respondia, começaram a ligar para ela. E aí não tiveram mais contato nenhum com essa amiga. E aí a polícia, então, traz essa informação nova que trouxe nessa terça-feira, de que conseguiu analisar essas imagens das câmeras de segurança que mostram pelo menos 4 homens nessas imagens saindo com a Paula, provavelmente desacordada, inconsciente, retirando ela de dentro de um imóvel e colocando dentro de um veículo. A partir daí, a polícia conseguiu que horas era isso? Não tem esse horário. Não tem essa informação. Não tem esse horário. E também a polícia não quis divulgar as imagens até agora para não poder interromper ou trazer algum... Pelo que o delegado falou, já um preso deve estar indo atrás dos outros 3 para conseguirem esclarecer. Agora, 12:09, converso com a Gabi Lerina sobre o desaparecimento desta moça aí. Qual o nome dela, Gabi? O nome dela? É Paula Chayane Perim Pontes, recém fez 18 anos. Linda, linda Paula. A Paula que faz um mês que está morando, ela morava em Fontoura Xavier, que também é no caminho, né, que vai para Soledade, né, no alto da serra, Fontoura Xavier. E ela fazia um mês que morava com o pai na cidade de Soledade. Isso, os pais são separados, mas tem uma relação bem amistosa, segundo a mãe dela. Inclusive, ele mesmo, o pai, que está acompanhando diretamente os depoimentos, ele foi, inclusive, chamado na delegacia ontem, certamente foi para falar sobre essas imagens, também contar mais detalhes da prisão dessa pessoa. Aliás, desse indivíduo que foi preso, segundo o delegado, na frente do delegado, disse que não sabia de nada, não quis falar. Então, o delegado está, vamos ver o que ele conseguiu avançar a partir do depoimento desse homem que já está preso. A gente segue acompanhando também essa investigação. Obrigado, Gabi Lerina, pelas informações. Agora, 12:10. Olha só essa. Imagine só. Criminosos ameaçavam expor fotos íntimas das vítimas caso não recebessem dinheiro em troca. Pois a polícia descobriu todo este golpe. Na tela a gente conta. Em troca de dinheiro, a quadrilha ameaçava divulgar fotos íntimas das vítimas. Um dos suspeitos foi preso nesta terça-feira em Sapucaia do Sul. Meu assunto é dinheiro. No caso, eu tenho foto tua, eu tenho foto do teu namorado com um travesti, eu tenho a foto da ex-companheira do teu namorado. Se tu achar que eu tô brincando contigo, se tu achar, eu vou destruir a tua vida. Eu vou botar nos lugares onde tu frequenta. Se eu tiver que colar elas na tua rua onde tu mora, eu vou colar. Fizeram isso durante 2 semanas, entregando envelopes com as fotos dela pela vizinhança. Possivelmente ela não é a única vítima. O criminoso espalhou imagens de uma das vítimas pelo comércio de Esteio. Esta câmera flagrou o momento em que ele deixa um envelope numa farmácia. A quadrilha exigia R$20 mil. Até às 6 horas tu tem para pensar. 6 horas... eu vou entrar em contato contigo, tu vai decidir a tua vida, não é eu. Eu vou destruir com a tua vida, se eu tiver com teus familiares, se eu tiver que nem eu te falei, ainda não estão na net. O autor das extorsões tem antecedentes por roubo e porte de arma. Ele estava em prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica desde 15 de maio por causa da pandemia do coronavírus. 5 dias depois, começaram as ameaças. Outro alvo das investigações é um coach, escritor e poeta que teria repassado informações de uma das vítimas. A polícia apreendeu celulares e pediu a quebra do sigilo telefônico para mapear a ação da quadrilha. O sucesso da operação de hoje, com a prisão do indivíduo e a identificação de outros 2, foi porque a vítima procurou rapidamente a polícia e nós conseguimos agir aí de forma eficaz. Para evitar um crime como esse, não fazer fotografias. Olha só, não, mas não é verdade. As pessoas, infelizmente, caem nesses golpes porque as pessoas não têm maldade. Mas do outro lado, né, tá aí a pessoa maldosa. E aí fazem o que fazem. Infelizmente é assim. Não estou querendo responsabilizar nem culpar quem faz. Só que nesses casos, a melhor coisa a fazer é evitar. 12:12 agora. Vamos falar sobre o distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. 2 regiões voltam para a bandeira laranja a partir de hoje. Os prefeitos contestaram e o Estado revisou, então, os critérios adotados para as medidas de distanciamento controlado.
Assim, as regiões de Santo Ângelo e Santa Maria, novamente com classificação laranja. Por outro lado, informação que me chegou há pouco, que lá na fronteira oeste, eles não aceitaram e o comércio continua aberto e lá a bandeira é vermelha. Na tela, a reportagem. Em Santa Maria, as lojas ficaram fechadas nesta manhã. A prefeitura adotou por conta própria critérios mais rígidos e estipulou turno único. Estabelecimentos não essenciais só podem abrir do meio-dia às 6 da tarde, de segunda a sexta, e nos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. Com certeza o faturamento vai ser em torno de 40% até 50% menos do que o ano passado. O setor, principalmente o setor de calçado, o setor de confecção, a queda vai ser acima de 50%. O retorno de Santa Maria para a bandeira laranja foi graças à disponibilidade de mais 7 leitos de UTI para pacientes com Covid-19 no Hospital de Caridade. As vagas não haviam sido contabilizadas na última análise do governo do estado. A alteração de um dos 11 itens levados em conta no cálculo do distanciamento controlado já foi suficiente para a reclassificação. A cidade volta a ser considerada de risco médio de contaminação por coronavírus. Apesar disso, segue o alerta à região. No Hospital Universitário, que é referência para 45 municípios na região, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto até ontem era de 79,2%. O retorno para a laranja preocupa a equipe. Hoje nós temos 30 leitos de UTI, mais 55 leitos clínicos, mais 11 que estão à disposição. Temos quase 100 leitos de quem não tinha nenhum, mas não é só para Santa Maria. Nós temos que entender isso. Nosso rigor vai seguir, sim, acima da bandeira. A macro-região de Santo Ângelo também voltou para a laranja. Foi em razão da estabilização no número de internações por Covid-19. Considerando este limite dessa região limítrofe da migração para a bandeira vermelha da região de Santo Ângelo, nós acolhemos o pedido de reconsideração para que a região de Santo Ângelo volte à bandeira laranja. Permanecem com bandeira vermelha, ou seja, risco alto, os municípios da Serra Gaúcha e da Fronteira. Embora o prefeito de Uruguaiana tenha alegado que a cidade não registrou óbitos e não havia hospitalizados pela doença, o estado manteve a decisão. Vamos buscar de todas as formas possíveis reverter essa situação, pois Uruguaiana tem as suas peculiaridades geográficas e elas devem ser respeitadas. Devem ser respeitadas, mas também os prefeitos têm que respeitar o que foi determinado, né, pelo governo do estado. Com todo respeito aos prefeitos, entendo a preocupação. Primeira coisa, os prefeitos foram cobrados, né? Pediram para que os prefeitos mantenham atualizados os números para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, com Santa Maria. Não é que o governo cedeu, o governo revisou e é o que vai ser feito a partir de agora também. As cidades vão ser comunicadas do problema de números, né? Da troca de bandeira toda semana, acho que vai ser na sexta-feira, aí tem até terça-feira para que o município faça a contestação e ela entra em vigor. E vai ser agora, voltou a ser uma vez por semana, antes eram duas, né? Precisava de 2 semanas para retroceder, mas enfim, agora vai ser a cada terça-feira, vai ser a troca de bandeiras. Importante que os municípios, né, mantenham os números atualizados. Uma outra coisa importante, isso vai parar na justiça, porque eu ouvi que Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana são cidades que não estão respeitando, o comércio está funcionando normalmente. E não se teve um consenso com o governo do estado. Então, a partir de agora, certamente hoje à tarde, deve acontecer algo nesse sentido, já que é uma decisão, né, do governo. A Procuradoria-Geral do Estado já tinha, ontem o procurador já tinha dito que esperavam o diálogo, mas se preciso for, infelizmente isso vai virar um caso de justiça e não mais de saúde. E na Serra? Como é que está a situação da Serra? A decisão do governo de manter a região na bandeira vermelha desagradou prefeitos que tinham, né, esperança de reverter este quadro, no caso a bandeira. Mas mesmo com o decreto em vigor que restringe um número maior de atividades, alguns municípios parecem ignorar decisões. Isto está acontecendo de fato aí na Serra? Guilherme Fadanelli, boa tarde.
Boa tarde, André. Tá acontecendo sim, viu? Hoje pela manhã, nossa equipe esteve em Farroupilha, aqui do ladinho de Caxias, e por lá, dia normal, André. Comércio funcionando, lojas abertas, movimento nas ruas, Aonde? movimento de carros também em Farroupilha. Farroupilha. Ou seja, vida normal por lá. O prefeito de Farroupilha, o Pedro Pedroso, disse que o decreto do estado está valendo lá no município, mas que por enquanto a cidade vai agir normalmente. A gente está mostrando imagens de Farroupilha. Os prefeitos discutem que às vezes não é nenhum município, mas é a região. Eles querem separar a região dos Campos de Cima da Serra, né, Guilherme? Da Serra, para que possa então se manter na bandeira laranja. É bem isso, André. Olha só, tem duas correntes aí. Até o prefeito de Farroupilha falou que hoje pela manhã algumas prefeituras se reuniram para discutir essa questão da divisão da serra. E tem uma corrente que defende a divisão em 3, uva e vinho, região das hortênsias e região dos Campos de Cima da Serra. E outra que defende a divisão em 4 partes, seguindo aí aquelas regiões, as micro-regiões que o governo determinou dentro da macro-região Serra. Agora, tem prefeitos que estão apostando forte nisso, André, nessa divisão aqui da região, inclusive o prefeito de Gramado, o Fedoca Bertolucci. Ele está confiante nessa mudança das bandeiras já no próximo fim de semana, até porque a região das hortênsias depende muito disso para o turismo. Vamos ouvir o que o Fedoca falou. Esse requerimento, em síntese, fala da possibilidade, primeiro, de se criar uma microrregião capaz de destacar-se da região macro da Serra e não sermos confundidos em termos estatísticos. E a segunda é o fato de que essa região da Serra, essa região das hortênsias, mais exatamente, não fez nada que tenha contribuído para o agravamento da situação. Ao contrário, a nossa região das hortênsias é exemplar nos procedimentos, nos cuidados, nas cautelas e nas medidas curativas. Esse é o questionamento, né, Guilherme? Porque a gente não pode olhar para o município individualmente. A gente precisa olhar para o sistema de saúde da região. E por isso, inclusive, o prefeito de Porto Alegre, aqui o Nelson Marquesan, solicitou a prefeitos da região metropolitana um pouco mais de atenção, porque 60% de pacientes que estão em Porto Alegre são de municípios aqui do interior, não, da própria região metropolitana. Então tem essas peculiaridades aí que precisam ser ajustadas, né? Exatamente, André. Hoje pela manhã, a coordenadora regional de saúde aqui da Serra comentou justamente isso, que essa divisão da Serra depende de muita avaliação, porque muitos municípios dependem de Caxias do Sul para os leitos de UTI. Ou seja, não adianta dividir essas regiões, abrir um pouco mais, né, ceder um pouco mais em algumas regiões, mas aí quando a questão aperta, tem que recorrer para Caxias do Sul. Então a coordenadora disse que vai ser um trabalho de muito estudo até que se tome essa decisão por dividir ou não a região. Agora, André, vou falar um pouquinho de Caxias. Nós estamos aqui na Avenida Júlio de Castilhos, não sei se tu conhece. Conheço. É a avenida aqui de Caxias onde tem, né, um número maior de comércio. E olha só, hoje pela manhã, o nosso cinegrafista, o Fabrício Jaboense, que andou aqui pelo centro da cidade e a gente encontrou 3 situações diferentes, André. Lojas fechadas, lojas abertas e lojas com a grade pela metade. Ou seja, tinha gente aí meio que tentando burlar o sistema. Vai, não vai, né? A pessoa chega, se aproxima ali da grade e de repente abre, faz uma venda, né? E outra coisa interessante que aconteceu, aí já não sei se é pela nossa presença aqui, mas assim que a gente passou pela rua, todo mundo fechou as grades. E segue fechado. Enquanto a gente está aqui na rua, todo mundo de grade fechada. Não adianta saber como é que vai ser de tarde, né? É conscientização, né? Se as pessoas fossem conscientes, a gente não precisava nem de bandeiras. Só para a gente se localizar, a Praça Dante Alighieri fica para a parte de trás aí ou na tua frente, o Fadanelli? Fica na minha frente, eu estou uma quadra da Praça Dante Alighieri. Tá bom, então. Um abraço grande, obrigado, Fadanelli, pelas informações. Por falar em coronavírus, tem boa notícia. Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirmaram ter encontrado o primeiro medicamento capaz de efetivamente reduzir o risco de morte por Covid-19 nos casos mais graves. Gente, que excelente notícia. Na tela a gente vai saber mais.
Em Londres, a Imperial College, uma das universidades mais respeitadas do mundo, anunciou o início de testes clínicos com 300 pessoas para uma vacina que não evitaria a infecção, mas protegeria contra as formas mais graves da Covid-19. Em vez de usar uma fórmula enfraquecida do novo coronavírus, os pacientes recebem cadeias sintéticas baseadas no material genético do vírus, para estimular a criação de defesa pelo organismo. A Universidade de Oxford, que também trabalha em outra vacina, divulgou hoje mais uma notícia animadora. Um estudo revelou que o uso de esteroides derivados da dexametasona diminuiu o risco de morte para pacientes em estado grave. A taxa caiu em 1/3 para aqueles que precisavam de respiradores. Só no Reino Unido, 5.000 vidas poderiam ter sido salvas se os cientistas já tivessem essa informação. Outra vantagem é o custo. No Brasil, cada comprimido sai por menos de R$1. Segundo os pesquisadores, foi o medicamento mais efetivo até agora para os casos avançados da Covid-19. Outra boa notícia do dia tem a ver com a história de um jogador de futebol e centenas de milhares de crianças cujas famílias tiveram a renda atingida por conta da crise econômica. Hoje, o governo britânico anunciou que refeições gratuitas continuarão a ser servidas nas escolas durante as férias de verão, que aqui na Inglaterra começam no dia 15 de julho. Mesmo num país rico como este, 10% das crianças vivem em casas com severa insegurança alimentar. Isso só foi possível graças a este jogador do Manchester United. Eu já precisei dessa comida e sei como é difícil, disse Marcus Rashford, que fez uma carta aberta aos parlamentares. O atleta recebeu apoio até de integrantes do Partido Conservador do primeiro-ministro. Boris Johnson sentiu a pressão e reverteu a decisão de interromper as refeições durante as férias. Foi uma vitória para 1.300.000 crianças afetadas, comemorou o líder da oposição ao agradecer o empenho do atleta. Aos 18 anos, Rashford foi o mais novo jogador inglês a marcar pela seleção e também o mais novo a fazer 2 gols numa mesma partida pela Liga Europa. Agora, aos 22, ele dribla os próprios traumas para marcar outro golaço fora de campo. E, pelo visto, é mesmo a universidade que está fazendo a pesquisa com as vacinas, né? Temos 2.000 doses de vacinas sendo testadas em brasileiros, o que nos qualifica para se comprovando eficácia contra a Covid-19. O Brasil se credencia a ser beneficiado aí, esperamos que com as primeiras doses, quem sabe. Muito bem, gente, 12h25, o nosso assunto agora é auxílio emergencial. Nós vamos até Brasília conversar nesse momento com o ministro da Cidadania, o gaúcho Onyx Lorenzoni. Olá, ministro, boa tarde. Obrigado por conversar com a gente. Me ouve bem, ministro? Ouço muito bem, André. Como é que está o senhor? Graças a Deus bem e espero que os gaúchos também. Ministro, certamente. Estamos aí se cuidando, né? Constantemente tendo cuidado máximo nesse momento aí de coronavírus, mas ao mesmo tempo muitos gaúchos e gaúchas, ministro, preocupados com esse auxílio, né? O auxílio emergencial. Já sabemos que milhões de pessoas foram beneficiadas, ainda uma dificuldade, pelo menos da segunda parcela, de que muitas pessoas ainda estão no aguardo. Eu queria que o senhor atualizasse para a gente as informações. Nós temos muitos telespectadores preocupados e interessados nesse assunto. Bom, primeiro dizer que nós hoje completamos na primeira parcela com 2.400.000 créditos na poupança digital da Caixa, 64 milhões de pessoas atendidas, André. Isso significa uma Argentina e meia ou uma Itália inteira num período de 60 dias. Nós também construímos ontem, isso é muito importante que eu vou dizer agora, um acordo de cooperação técnica com a Defensoria Pública Brasileira, que vai abrir nos seus 650 escritórios espalhados em todo o Brasil a contestação, ou seja, aquelas pessoas que se acham injustiçadas ou que tenham documentos que podem confrontar a decisão da análise que foi feita pela Dataprev, elas vão poder ir lá na Defensoria, apresentar ao Defensor Público, é gratuito isso, levar seus documentos já a partir da próxima segunda-feira
e uma vez o defensor público atestando que a pessoa está correta, se sobrepõe à análise da máquina, isso vem para o Ministério da Cidadania, imediatamente o recurso é trazido para a Caixa, imediatamente a pessoa recebe. Ou seja, então, isso é mais um passo. Sim, sim, sim. Então, a partir da semana que vem, por exemplo, a gente tem a telespectadora Andréa Moraes. Uma esteira de contestação, vamos dizer assim, humana. Tá? Por quê? Porque a esteira de contestação que nós temos hoje, está lá no aplicativo da Caixa, tem 6 hipóteses onde as pessoas recebem a resposta por que elas não foram habilitadas. Isso. Mas elas ficam submetidas sempre à avaliação da máquina. Né? Eu digo sempre, a máquina é inteligente, ágil, mas ela também é meio burrinha. Por quê? Porque ela só faz aquilo que ela está programada. Então, quando a gente tem que confrontar dados, averiguar datas, estas coisas, às vezes, são complicadas de serem resolvidas. Né? A gente tem muitos cadastros e, às vezes, demora para atualizar cadastro. Vou dar só um exemplo rápido aqui para o nosso ouvinte telespectador entender. Nós temos, por exemplo, o auxílio-desemprego. Uma pessoa que estivesse recebendo auxílio-desemprego até, por exemplo, 20 de abril, essa pessoa, muito provavelmente, se ela se cadastrou em abril, se cadastrou em maio, ela vai ter dificuldade de ser aprovada. Certo. Por quê? Porque a atualização dos dados lá na DataPrev, ela é mais lenta do que a gente deseja. Sim. Então, por exemplo, ela levando o documento na Defensoria, provou que já acabou o auxílio-desemprego em abril, ela é habilitada e recebe as 3 parcelas. Olha, o senhor Todo mundo recebe as 3. O senhor traz uma notícia muito importante para a gente nesse momento aqui no SBT, ministro, porque isso vai sanar a dúvida de muitas pessoas. Aqui a Andréa Moraes, ela disse que foi servidora pública, foi exonerada no ano passado, em maio, e o auxílio foi negado porque consta ainda como servidora. Então, a partir de agora... A partir da semana que vem, é isso? A partir de segunda-feira vai em qualquer escritório da Defensoria Pública e é gratuito, leva o documento, nós montamos um sistema que conecta diretamente aqui no Cidadania, o defensor público valida o documento e imediatamente a gente já manda processar o pagamento. Olha que importante, muitos professores temporários, né, que não têm aquele emprego garantido e eles também estão com essa mesma dificuldade. O colega Glauco Paza tem acompanhado aqui bastante esse assunto sobre o auxílio emergencial e vai conversar com o senhor agora também, né, Glauco? Isso mesmo, boa tarde, ministro, prazer falar com o senhor. Em relação ao telefone, a ferramenta, o telefone 121, que vai ser ou foi colocado à disposição também para contestações. Ele já está em funcionamento e é outra forma que as pessoas podem recorrer? Glauco, as pessoas podem recorrer, mas qual é o problema? O volume de atendimento de telefônico aqui, neste que é o nosso telefone, a nossa ouvidoria, ele estava programado para receber aí 500, 1.000 por dia. O número de procura passa de 1 milhão. Então, o que ocorre? Nós estamos reestruturando o serviço, nós já dobramos os recursos, mas tem um período técnico aí para a gente resolver esta dificuldade. Senão as pessoas ficam muito tempo, né, aguardando, né, no telefone. Eu quero só explicar para as pessoas de que nós verificamos aqui no Brasil, quando nós escolhemos o aplicativo, né, do celular, o Brasil foi o único país que caminhou por esse caminho, que escolheu esse caminho. Ele acabou se revelando super eficiente, tanto que nós atendemos 64 milhões de pessoas em pouco mais de 60 dias. E veja, o Bolsa Família está começando a ser pago hoje a 3ª parcela, que são os mais vulneráveis. Da 2ª parcela, nós já pagamos 51 milhões de pessoas. Né? Tem só um grupo de 8 milhões de pessoas que nós devemos anunciar ainda essa semana, o calendário que deve acontecer na próxima semana, e nós já vamos anunciar junto o calendário da 3ª parcela. Né? Então, nós estamos fazendo um super esforço. Os americanos, por exemplo, começaram quase um mês antes da gente, mandaram, se não me falha a memória, próximo de 80 milhões de cheques. 1/3 deles não chegou no destino. As pessoas não viram o dinheiro ainda. Então, para ver como o nosso sistema foi eficiente. Agora, claro, a gente tem dificuldades que nós vamos aperfeiçoando. Né? A gente reconhece
e tenta, com muito trabalho, muita fé e muito esforço aqui, melhorar o desempenho. A gente vê aqui que tem alguns casos que na suspensão de contrato, ministro, aparece óbito, e claro, a pessoa está viva, e nesse caso também deve procurar a defensoria, que certamente vai ter um volume grande de pessoas, não, ministro? Como é que vão organizar isso? Porque a procura vai sair da caixa para a defensoria? Não, são 600... Bom, vamos lá. Nós temos atendendo hoje 64 milhões de pessoas, né? A gente calcula que ainda talvez tenha direito a algo como não muito mais de 1 ou 2 milhões de pessoas, né? Porque tem aqueles que não se enquadram no que a lei determina. Nós temos que cumprir rigorosamente a lei, né? Lembrar que a gente avaliou desses 120 milhões, tem mais de 30 milhões, 32 ou 34 milhões, se não me falha a memória, que não tem direito. Mas as pessoas fizeram a inscrição, aquela velha história da tenteada, né? A tenteada é livre, né? E fizeram. Mas nós somos obrigados a cumprir tudo aquilo que a lei nos determina. Além disso, já é um serviço que já está há 2 semanas disponível, é o cadastramento ou recadastramento ou revisão de cadastramento nas agências do Correio. Isso é importante de falar, viu, André? É gratuito também, é destinado, vamos lá, às pessoas super vulneráveis, aquelas que não têm acesso ao celular ou não têm prática com essa realidade digital, mas também serve para alguém que fez o seu cadastramento, quer revisar o seu cadastramento, ele pode se utilizar também das agências do Correio. Dos Correios, Porque tem, olha, importante, 2 informações importantes que o senhor nos traz. As pessoas, a partir da semana que vem, então, que se sentem ou injustiçadas ou precisa fazer alguma correção, podem procurar, ir nas procuradorias das suas cidades. Não, na Defensoria Perdão, Defensoria Pública, perdão. Isso. Corrijo, Defensoria. Lá ela vai fazer a contestação da análise que ela discorda. Perfeito. Ou então, no caso das agências dos Correios, em que situação, ministro? Para fazer o cadastro, aquelas pessoas mais simples, que às vezes ninguém ajudou, né? E é uma pessoa super vulnerável e tal. Ela vai lá, é gratuito, ou então para fazer a revisão do seu cadastro. Eu quero me recadastrar. Então vai lá e faz nos Correios, porque aí ele joga direto no sistema, acelera a apuração. Glauco. Ministro, curiosidade de 9 entre 10 que perguntam sobre a terceira parcela é quando sai o calendário? Olha, muito provavelmente a gente vai iniciar o pagamento, o crédito, né? Ou na semana que vem, ou na última semana de junho. Qual é o problema? Nós tivemos, vocês vão lembrar, vocês devem ter feito imagens disso, na primeira parcela tivemos muito problema de fila, né, e aglomeração de pessoas, né? Já na segunda parcela, nós conseguimos passar, e nós temos uma priorização que é o Bolsa Família, né? O Bolsa Família são aquelas famílias ultra vulneráveis, são aqueles realmente que têm mais dificuldade. Então, e o Bolsa Família tem uma tradição nesses anos todos, né, do programa, que é o saque, né? 73% do pessoal do Bolsa Família vai na Caixa ou vai na agência do lotérica e tira o dinheiro, né? É uma prática corrente do Bolsa. Então, nós já conseguimos, vocês também reconheceram isso, né, que junto com a Caixa a gente conseguiu espaçar e disciplinamos mais no mês de maio, e nós não tivemos, com raras e honrosas exceções, né, aquelas filas, aquelas aglomerações, aquelas confusões nas agências da Caixa. Então, nós priorizamos o Bolsa Família, que está começando hoje, aqueles que têm o final do seu número de identidade social, número 1, hoje, na Caixa. Até dia 30. Começa hoje, né? E vai daqui até o dia 30. E nós, ontem e hoje, creditamos lá 4.900.000, que é o último lote da parcela 1, né? Que são aqueles que se cadastraram ou recadastraram de 1º de maio a 26 de maio. Então, agora, a gente anuncia para a semana que vem a segunda parcela daqueles 8.400.000 que receberam ali no finalzinho de maio e sacaram o dinheiro até o dia 13 de junho, então faz poucos dias que eles podiam sacar o dinheiro, e junto com eles os outros 31 milhões
que vão compor, então, a terceira parcela junto com o Bolsa Família. Nosso tempo está encerrado, eu sei que o senhor tem compromisso também. Vai ser prorrogado? Vão ter mais parcelas além destas 3, sim ou não, ministro? Sim, o presidente já tomou a decisão, as equipes da Economia e da Cidadania estão apurando os detalhes. Nós vamos levar ao conhecimento do presidente até o final da semana para ele tomar a decisão de como nós vamos fazer e aí a gente anuncia, se Deus quiser, na próxima semana. O valor? Tudo. Valor, forma, como é que vai ser? Serão 2 parcelas mais? Não sei ainda. Essa decisão, não, quem vai tomar é o presidente Bolsonaro. Ministro Onyx Lorenzoni, muito obrigado mais uma vez pela conversa com a gente, pela entrevista. É aqui nosso gaúcho, né, do Rio Grande, ministro Onyx. Obrigado pela entrevista. Obrigado, né? O trabalho que o SBT sempre faz, e esse trabalho de prestação de utilidade pública é fundamental. Então, em nome do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro, muito obrigado. É a TV da família. Um abraço ao senhor, obrigado. Muito bem, agora 12h e 38 minutos e atenção. A Polícia Civil prendeu 6 integrantes de um grupo que fazia teleentrega de drogas. Não tem mais, né, o que inventar. E principalmente nesse período de pandemia, né? A operação foi agora de manhã, na tela reportagem. Em Gravataí, essa casa foi cercada por policiais civis. André Luiz Stasiak, conhecido como Hitler, tentou fugir, mas foi preso. Ele é apontado como um dos gerentes do esquema de teleentrega de drogas. Mais de 200 policiais cumpriram mandados em 5 cidades gaúchas e também em Florianópolis, onde outro gerente foi detido. Segundo a polícia, o grupo comandava um esquema de teleentrega de drogas. Os pedidos eram recebidos pelos 3 gerentes do esquema. Um deles, que inclusive foi morto em confronto com rivais durante a investigação. Esses gerentes repassavam os pedidos para 5 motoristas que faziam a entrega. Havia uma movimentação financeira bem grande, inclusive vários desses indivíduos que têm a prisão preventiva decretada, eles foram presos ao longo desse ano e eram apreendidas uma quantidade de dinheiro razoavelmente considerável, mas depois eles eram soltos. O chefe do esquema, Leandro Silva de Melo, o Colorado, está foragido. A polícia também busca por entregadores que não foram localizados. Nós temos um prazo de 10 dias para encerrar o inquérito policial e depois os mandados vão ficar em aberto até a gente localizar esses indivíduos que são considerados foragidos. Drogas, munição e 2 carros foram apreendidos na ação. Muito bem, vamos direto para a redação Glauco Paza, porque teve uma operação também para combater a pornografia infantil. Onde é que foi, Glauco? Pois é, um assunto que a gente também tocou ontem, né? Hoje, esta operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Até o momento, 2 pessoas foram presas aqui em Porto Alegre. Com elas estavam material de pornografia infantil que era distribuído na internet. Como a gente falou antes, ontem também foi feita uma operação, 3 pessoas foram presas com material de pornografia infantil e uma dessas pessoas era quem? Um militar da reserva de 60 anos. Bárbaro. Que coisa lamentável, né, André? Olha só essa aí. Preste atenção, vocês que estão em casa. 2 brigadianas colocaram bandidos para correr. Que história é essa aí, hein, Glauco? 2 homens tentaram assaltar essas 2 mulheres ontem à noite na Avenida Juca Batista, aqui na zona sul da capital. Só que eles não sabiam que elas eram policiais. Reagiram, balearam os assaltantes que foram parar no hospital. As 2 policiais nada sofreram. Olha, se deram mal, pelo menos desta vez deu para ver bem que o crime não compensou. Mas eles não esperavam por essa, né? Não esperavam. Queriam roubar o carro dessas 2 mulheres em que elas estavam, só que não sonharam que seriam recebidos a tiros. Tá? Não há informação do estado de saúde desses criminosos que estão no hospital de pronto-socorro. A ocasião faz o ladrão e o ladrão azarado também, né? Não é verdade? É verdade. E a polícia persegue e prende o assassino, um assassino na cidade de Minas do Leão, que é aqui na região carbonífera. O que foi? Olha, este homem estava sendo monitorado depois de matar o companheiro da ex-namorada. Aliás, ele tentou também o feminicídio contra esta jovem. Ele fugiu por cerca de 10 quilômetros por uma estrada vicinal em Minas do Leão, que fica ali na região carbonífera, né? Mas bateu o carro, perdeu o controle, bateu o carro. Os policiais, então, prenderam este homem em flagrante. Com ele, havia uma arma, havia também ali um fuzil. Um fuzil também que foi preso, os policiais da Polícia Rodoviária Federal, uma carabina e uma adaga que estava suja de sangue. Muito provavelmente,
conforme a polícia, foi usada num crime. Muito bem. Glauco, deixa eu conversar contigo antes da gente falar com a Gabi Lerina. Que bom a gente trazer informações assim, e foram exclusivas aqui a respeito. Falamos há pouco com o ministro, e tu tens acompanhado sobre o auxílio emergencial. O ministro Lorenzoni trouxe duas informações muito importantes, né? Que a primeira sobre o auxílio emergencial, que a partir da semana que vem as pessoas vão poder buscar a solução dos seus casos mal resolvidos, as suas dúvidas com relação ao auxílio, direto na Defensoria Pública dos seus municípios. Já aviso que os defensores vão ter muito trabalho a partir da semana que vem. E uma outra questão importante são as pessoas, né, de mais baixa renda, ou melhor, sem renda, que vão poder ser encaminhadas até por pessoas nas agências do Correio para que se busque, então, o auxílio a estes cidadãos. Duas informações que nós demos há pouquinho aqui no SBT com o ministro Onyx Lorenzoni. Essa da Defensoria realmente vai ajudar muita gente, André. Tem muita gente reclamando que os dados... os dados são conflitantes, liga para o 111, eles dão uma informação, aí no próprio aplicativo tem outra informação e essa é uma alternativa muito valiosa. E a gente compreende que o sistema foi feito às pressas, que muitas pessoas buscaram o auxílio, muitas que não tinham o direito receberam, então a gente compreende tudo isso. Mas teve casos, por exemplo, olha só, que a pessoa aparecia... teve a suspensão do contrato pela empresa, aí aparecia como se a pessoa tivesse morrido, e aí foi até a Caixa, esse cidadão, e a Caixa não sabia o que fazer, não sabia como resolver isso. Então, a partir de agora, né, com a Defensoria, eu acho que muitas dessas questões que a própria Caixa não tinha, né, não só conhecimento, mas habilitação para fazer isso, a Defensoria vai poder resolver. E o ministro foi claro, a decisão do defensor, ela é soberana. Ou seja, também tende a ser rápida e eficaz para quem vai buscar essa ajuda. Além dos Correios, ele falou também, o ministro, né, garantiu que vai ser prorrogado, né, o pagamento do auxílio emergencial. Ele não quis precisar o número de parcelas, nem o valor, nem a partir de quando. Mas a ideia que se tem é de que são pelo menos 2 parcelas, o valor ainda deve ser ajustado, talvez não os 600, mas algum valor perto disso. Falou-se inicialmente em 300, mas é uma negociação, é bom que se diga. Isso tem impacto financeiro e político, né? Mas o próprio presidente Bolsonaro disse que conseguiu, junto com o Ministério da Economia, conseguiu resolver, né, essa diferença e que eu acredito, pelo que eu pude compreender nas entrelinhas, é que pode ser um valor de fato ainda de R$600. Isso sem falar nas outras ajudas. Só para dar um exemplo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi aprovada uma ajuda municipal. A gente ainda vai dar mais detalhes aí quando tiver os dados apurados, tá? Mas para as pessoas que não estiverem incluídas, por exemplo, no auxílio emergencial. E uma outra ajuda que muitos municípios e governos estaduais, inclusive o nosso, têm dado, é a redução dos salários dos políticos nesse período de 3 meses aí, que podia agora, de repente, até vai ser prorrogado, uma parte, né, pelo menos 30% deixar para o combate, né, ao coronavírus. Também é um excelente exemplo que poderia ser mais seguido pelos nossos políticos. Obrigado, Glauco. E a gente vai direto agora com a Gabi Lerina sobre o caso do desaparecimento no norte do estado, lá em Soledade, de uma jovem, tá aí, uma jovem de 18 anos. Ela mora a mãe mora em Fontoura Xavier, né, a terra do Pinhão, fica na subida lá da Serra de Soledade. Mais adiante, a cidade de Soledade, onde fazia um mês que ela morava com o pai, né, Gabi? E, infelizmente, esta jovem, 18 anos, foi ao encontro com amigos, exatamente quarta-feira passada, e desapareceu. Conta pra gente o que aconteceu a partir da quarta-feira à noite, Gabi. Ela estava, então, jogando cartas com os amigos numa janta, quando recebeu uma mensagem de um homem que ela já havia encontrado em uma outra oportunidade. Esse homem a convidou para ir até a residência dele. Ela, então, disse para os amigos, eu vou lá. Os amigos disseram, não, quem sabe não vai, cuidado. Ela acabou indo, pediu para um casal de amigos levá-la. Ela disse que iria, de qualquer forma, encontrar esse amigo, essa pessoa, né? Nem que fosse a pé. Então, ela resolveu ir, os amigos, o casal de amigos levou ela até essa residência, marcaram de buscá-la depois de 2 horas. Isso era uma mensagem que ela noite, mandar mensagem de volta para Paula, para buscá-la, para que ela voltasse sozinha, e aí ela não recebeu mais nenhuma mensagem, nenhuma ligação desses amigos, e ninguém encontrou a menina que recém fez 18 anos, ela completou 18 anos agora no início do mês de maio.
Nesse exato momento, a advogada da família, da Paula, está na delegacia. A gente está tentando conversar com ela. A Grazi, a nossa produtora, Stieb, está me mandando informações ao vivo, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, estou recebendo aqui pelo WhatsApp, que ela está na delegacia tentando trazer mais detalhes para poder tentar confortar essa mãe que está desesperada, a família toda da Paula, que mora em Coutura Xavier. Lembrando que a Paula é natural lá de Encantado, mas está muito apreensivo, porque a grande esperança dessa mãe é encontrar a filha. A advogada, então, está na delegacia acompanhando o caso, porque ontem a polícia divulgou que conseguiu identificar pelo menos 2 homens dos 5 que aparecem numa imagem que mostram homens carregando, pelo menos 4 indivíduos carregando a Paula, que parece estar desacordada, mas viva, de dentro de uma residência para dentro de um veículo. A partir dessas imagens, que a polícia não divulgou ainda, porque está em sigilo, porque a investigação ainda segue, ela está muito no início ainda, conseguiram identificar 2 desses homens. Então, um deles está foragido e o outro está preso, foi preso na terça-feira. Esse homem não disse nada para a polícia, disse que não sabia do envolvimento, que não tinha mais informações sobre o caso. Mas as diligências estão ocorrendo, inclusive, hoje, e estão ocorrendo na casa de amigos e de pessoas que estavam com ela antes de desaparecer. Essa informação é nova, acaba de chegar para a gente aqui, foi a advogada que passou para a Grazi Stieb, de que, então, essas diligências estão ocorrendo. Até o delegado Joebert falou durante o jornal de hoje sobre essas diligências que estavam ocorrendo nesse exato momento. Então, esses locais estão sendo vistoriados pelos investigadores. Casa de amigos, local onde ela estava jogando cartas, né, nessa janta, quando recebeu essa mensagem desse homem e acabou indo ao encontro dele. Então, essas são as informações mais novas e a esperança dessa família, né, André, que encontre essa vida, né? A gente segue aqui, a gente teve um corte no áudio, mas o delegado Joebert Nunes, que é chefe do Departamento de Polícia do Interior, está seguindo para Planalto, onde vai ter a reprodução do crime do menino Rafael, e adiantou para a gente que está acompanhando de perto este caso. Já tem algumas informações, uma pessoa foi presa e outras 3 ou 4 a polícia ainda está à procura. Não se sabe o que aconteceu com essa jovem de 18 anos. Exatamente na quarta-feira da semana passada, ela foi a um jantar com amigos e teria ido ao encontro de uma pessoa que tinha conhecido ou estava interessada. Um casal de amigos levou a garota, né, até a Paula, né, até a casa dessa pessoa, e a partir daí não se sabe mais absolutamente nada. Então vamos aguardar aí por notícias. Infelizmente, a gente teve recentemente o desaparecimento do menino Rafael e agora a gente fica muito angustiado e que se resolve que ela esteja bem, essa moça de 18 anos desaparecida há uma semana. Deixa eu conversar com o Glauco Paza. Glauco, há pouquinho a gente mostrou aí uma pesquisa, uma possibilidade de remédio da Universidade de Oxford, e eu só queria ressaltar uma informação que o colega Israel nos manda aqui, é que o nosso hospital aqui, Moinhos de Vento, ele está participando também desta pesquisa com este remédio. E, como eu disse, assim como acontece com a vacina, que é pela mesma universidade que está em teste no Brasil, agora com o remédio, que eu não vou repetir o nome aqui porque é um nome extremamente grande desse remédio, mas credencia também o Brasil para ser um dos primeiros países, caso se confirmando, né, resultados positivos contra o coronavírus, contra a Covid, que a gente possa então ser um dos países aí credenciados inicialmente para receber esse medicamento. Tomara que a gente tenha resposta positiva também com remédio. E nós, gaúchos, podemos nos orgulhar da nossa estrutura hospitalar também, né? Não há dúvida disso. Bom, olha só, tem novidades no caso do Gilberto, lembram? O angolano que foi preso injustamente, ele que veio visitar a namorada, ele que levou tiros na perna, a namorada que era gaúcha morreu. E agora tem novidades desse caso, deste angolano que ficou 12 dias preso injustamente. Que novidades são essas, hein, Glauco? A boa notícia em meio a esta tragédia é a agilidade da justiça, né? Que marcou para o dia 30 de junho a primeira audiência sobre esta perseguição policial que terminou em tragédia, matou a costureira Dorildes Laurindo e o angolano Gilberto Andrade
foi baleado. Ele vai participar como testemunha e o motorista que conduzia o casal também vai participar da audiência, mas por meio de videoconferência. Lembrando que ele está preso, ele está no presídio e ele teria escapado da primeira abordagem. Depois, na segunda abordagem, houve então esses tiros que fizeram a Dorildes vítima fatal e acertaram também esses tiros o angolano, o Gilberto. Portanto, marcado para o dia 30 de junho este ato, essa primeira audiência sobre este caso. Eu fico pensando, né, o que mudou na vida desse rapaz que era da Angola, foi morar em Goiás, conheceu a Dorildes pelas redes sociais, veio conhecê-la e a partir do momento que veio conhecê-la, o que mudou a vida desse homem. Conheceu a namorada, foram passear para o litoral, estavam indo para Gramado, onde era o sonho dele e ainda é conhecer Gramado. Pararam nesta barreira aí que quem era o responsável era o motorista desse aplicativo de carona. Eles não tinham nada a ver com esse homem que era foragido da justiça. Teve um tiroteio que ainda não se sabe, está sendo investigado por parte da Brigada Militar. Também, aliás, a Corregedoria da Polícia está fazendo a investigação, porque a Polícia Civil já inocentou os dois, que não tinham, de fato, nada a ver com a confusão. Pois foram feridos, a Dorildes morreu, ele ficou 12 dias em plena pandemia, né, para completar o quadro. Foi liberado com vários ferimentos, com dificuldade para caminhar, fazendo fisioterapia, e agora ele tem que resolver a vida dele também, né? Claro, ninguém traz a Dorildes de volta, mas é uma satisfação para a sociedade. Por exemplo, esse andamento célere, essa coisa, porque todo mundo quer resposta, quer uma definição deste caso, que é uma grande injustiça, na verdade, né? Não, e o que ele passou e a dificuldade de comunicação, né? Mesmo que ele fale o português, mas é um outro país, é tudo novo. E ele quer viajar, né, André? Ele passou no mestrado em Portugal. Ele quer ir para Portugal, exatamente. Ele quer estudar em Portugal e que ele consiga visitar, né? Que ainda diz que é o sonho dele, até para recordar os momentos que ele teve com a Dorildes aqui, porque ele queria ir com a Dorildes para Gramado, né? Ele disse que queria ir com ela e certamente ele deve ir até Gramado antes de retornar, então, para Goiás e ir para a Europa, para Portugal. Muito bem. Até já, Glauco Pazza. 12h e 54 minutos agora. Vamos dar uma olhada nos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, olha só, um aumento de 1.119 casos, hein? 16.471. São 374 óbitos, mas já temos aí uma recuperação de 83%. Esse é um número bastante positivo, 13.606. O número, essa taxa de ocupação de leitos em UTI é um número que é muito, né, observado por todos. Faixa de 70,3%, mas ali já está no vermelho. E 72% dos municípios atingidos, né, pelo coronavírus. Vamos dar uma olhadinha mais embaixo nos sintomas, como é que está a tabela de sintomas, porque a gente vê aqui, sobe, isso, olha só. 36% dos pacientes apresentaram febre, 36%. A grande maioria, 43%, tosse, aquela tosse seca. Dor de garganta, 24%. Dispneia, que é dificuldade de respiração, 18%. Agora, esses outros ou assintomáticos, 75%. O que são esses outros? Bom, os assintomáticos não têm sintoma nenhum, mas esses outros, uma série de manchas, por exemplo, na pele, pessoas que não sentem cheiro, né? Perdem o olfato, não conseguem sentir gosto. Então, entra todos nesses outros ou assintomáticos aí em 75%. Portanto, nós temos esse alto número aqui no Rio Grande do Sul. Algumas alterações de bandeiras, mas segue agora a bandeira vermelha, vai ter que seguir a região oeste e também a região da Serra, vão seguir com a bandeira vermelha, apesar de toda a polêmica, e os prefeitos que não querem voltar atrás, querem que volte para a bandeira laranja para que possa abrir o comércio, e isso então coloca o governo do estado e prefeituras dessas regiões aqui que estão em vermelho, que pega a região oeste do estado e a região da Serra. Nestas regiões, o comércio, os prefeitos estão sendo resistentes. Então, hoje à tarde, certamente teremos aí alguma posição da própria Procuradoria do Estado para que se tome alguma providência e que esses prefeitos, né, respeitem o plano de distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, mudamos de assunto, 12h e 56. Olha só, quem tem criança em casa sabe, chega uma hora
que fica difícil lidar com a gurizada, não é verdade? Eu imagino. Pois é, artistas que também andavam chateados, né, tiveram uma ideia e estão garantindo a alegria da criançada. A fila de carros confirma. Tem espetáculo, sim, senhor. O circo com drive-in foi o jeito encontrado para divertir a família durante a pandemia. A Aurora, de 4 anos, sabe o tanto que esperou pelo passeio. 3 meses. Depois de 3 meses está saindo hoje? Sim. Foi uma ideia genial para divertir todo mundo. Sim, principalmente para criança, né? Que não tem muito o que fazer dentro de casa. Cada sessão tem capacidade para 16 carros. Todos os espetáculos do final de semana foram vendidos com antecedência. Faz uma semana, mais ou menos, que eu fiquei sabendo que tinha e daí eu comprei. A gente está gostando bastante da experiência, né? Porque as crianças estão em casa há muito tempo, então é algo diferente para fazer. O show no Picadeiro não diverte só quem está aqui, mas também quem está lá. Voltar a fazer o que sabem é uma vitória para os artistas. A nossa alegria é estar em cima do palco transmitindo a nossa arte aos espectadores. Mesmo que numa pouca quantidade, vou te ser bem sincero, eu até estava querendo entrar em depressão já, porque tu vê o circo fechado, sem receber o público, sabe? É uma coisa que é angustiante para a gente que vive disso. Foram quase 80 dias sem trabalhar e as sessões atuais garantem 20% dos ganhos anteriores. Mas valem muito. Nós somos entre 28 pessoas, total de 7 famílias, entre funcionários, artistas do parque e do circo. Então esses 20% eles dão o quê? Eles dão a carne, pagam as contas de água, luz. A hora que tu recebe o teu aplauso em forma de buzina é uma coisa que arrepia dos pés à cabeça. É como a sensação é se tu estivesse pisando pela primeira vez no palco. Respeitável público, é aquela história, o espetáculo não pode parar, né, André? Mesmo que seja assim, a chama tem que continuar acesa. É verdade. Olha só que bacana, tudo dentro do carro. Me lembro dos tempos que eu era pequeno, em 1840 e tantos, e que tinha os, né, famoso, essa época do cinema, tinha o cinema assim, né, o drive-in, era o maior sucesso. Olha, eu não conheci isso aí, mas eu imagino que seja legal. Mas tu leu a respeito, né? Olha só, tem um menino, Andrei, que tá te mandando um abraço, viu? É colorado, tá te mandando um abraço bem grande, tá te assistindo. Um abração, participa da nossa promoção lá da camisa, né? Isso. Vai lá no Face que tem todos os detalhes, não é verdade? Isso mesmo. Como ganhar a camiseta do Inter. Deixa uma sugestão lá. Muito bem, a gente está terminando, né, trazendo notícias importantes aqui para as pessoas sobre o auxílio emergencial. A partir da semana que vem as pessoas podem tirar as dúvidas, resolver seus problemas direto na Defensoria Pública. Glauco Paz, boa tarde a todos e até amanhã.